E eu acho assim, interessante também que esse padrão persistente, né, de comportamento, ele não prevalece assim o tempo todo, né? Então, às vezes eu recebo a criança, eu mudo a situação, eu apresento um jogo do interesse dela. Você não vê hiperatividade, você não vê Uhum. desatenção e você não vê impulsividade. Então, a criança ela se organiza, né, naquilo que ela tem vontade, não só ela, né, todos nós, aquilo que é do nosso interesse, a gente tem uma força maior, né, para se organizar, para criar estratégias, para pensar, não agir impulsivamente. Então, essas questões eu tenho percebido muito no ambiente clínico e refletido muito sobre essa questão dos caminhos para compensação, né, para a auto-organização, como eles são importantes, né, como é importante a criança tomar consciência disso, né, e na vida adulta muito mais importante aquilo que nos ajuda, né, quais instrumentos culturais nos ajudam a se organizar, né, a ter mais foco, mais atenção, e eu já começo a trabalhar isso com crianças de 6, 7 anos, e a gente já acaba vendo um resultado, né, de uma forma muito tranquila no processo terapêutico. Isso que você trouxe, ô Carol, acabou antecipando um ponto que eu ia levantar, né? Não que eu não vá levantar, né? Eu vou levantar, mas assim, numa, numa outra direção, né? Porque me veio aqui à mente, assim, algumas crianças, assim, que eu conheci, né? Conhecidas assim por serem muito agitadas, aceleradas, aquela criança que a mãe, a professora diz, eu não sei o botão onde te desliga. Mas, curiosamente, em alguns ambientes bem específicos, com algumas pessoas, essa criança se distraía, essa criança se envolvia, essa criança desacelerava. Então, pensando nesses casos, a gente pode afirmar que não se trata de TDAH, mas se trata de que essa criança não teve a felicidade, a sorte de conviver, de habitar em ambientes assim adaptativos à necessidade dela? Então, eu acho que não é uma pergunta simples, né? Assim, no sentido de sim ou não. Então, eu acho que outras análises assim devem ser feitas com essa criança para ver se o que prevalece é um comportamento, né? Na verdade, a gente tem que ver a idade, a história da criança, né? Um conjunto de coisas para avaliar se realmente pende mais para alguma diferença no desenvolvimento dela, né? No que a gente fala de desenvolvimento atípico ou não, né? Ou é uma questão mesmo que envolve uma organização cultural. Mas independente de ser ou não, né? Eu trabalho numa perspectiva que percebe o desenvolvimento como uma diversidade, né? Então, assim, as leis do desenvolvimento, elas, para mim, elas são diversas, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, você não fala especificamente, você é a profissional que trabalha com o transtorno ou não. E a minha argumentação eu trabalho com a criança. Então, primeiro é a criança. E essas diferenças a gente vai trabalhando depois. E isso muda a forma de analisar e de ver a criança. Porque às vezes a criança chega com tanto rótulo sobre ela, né? É isso, é aquilo. E em 6 meses, 5 meses de atividade no processo terapêutico, eu já vejo assim, nossa, não era aquilo que me foi colocado, né? E a própria família percebe, nossa, quantas mudanças, quantas transformações, porque é um processo de entender, né? Aquela criança, as linhas de interesse, né? Acho muito importante ressaltar isso, né? A gente descobrir a linha principal de interesse dela, né? Aonde ela se encontra no desenvolvimento e qual a linha principal de interesse. Partindo dela, a gente vai despertando, né? Outras áreas do desenvolvimento para a auto-organização, né? Para o autocontrole. Que eu acredito que a liberdade tem a ver com o autocontrole, né? Com o domínio, né?